As preocupações diárias, irmãos, cada vez mais têm sufocado o povo de Deus nessa terra. Nós temos batido aqui nessa tecla, eu tenho batido nessa tecla aqui, que se fosse no notebook já tinha quebrado. As distrações com as coisas dessa vida têm, assim, sufocado e fascinado as pessoas em geral e muitos cristãos também, que estão fascinados com coisas dessa vida. Meu Deus do céu, cada dia mais é celular, é internet, é projetos, são coisas aqui nessa terra, como se a gente fosse viver eternamente aqui, sem ter a garantia do amanhã. Mas isso tem cada vez mais entrado na vida dos cristãos, e a gente já está vendo o abalo. Lucas capítulo 18, irmãos. Nós vamos meditar nessa parábola. Nós vamos ler apenas 2 versos, irmãos. E nós vamos falar um pouco sobre a questão do fim dos tempos. Só um pouco a respeito do fim dos tempos. Lucas 18. Nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 8. Lucas 18. Vamos ler o verso 1 e o verso 8. Lucas 18, verso 1 e verso 8. Amém? Todos encontraram? Diz assim, o verso 1. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Versículo 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Isso aqui é uma pergunta. Irmãos, eu quero meditar com os irmãos sobre o fim dos tempos. E essa parábola aqui tem tudo a ver com o fim dos tempos. Mas quando nós lemos apenas a parábola, a gente fica em dúvida de qual é o sentido da parábola. Se Jesus está falando sobre oração, ou se Jesus está falando sobre o fim dos tempos, ou se Jesus está falando sobre as duas coisas. No fim das contas, irmãos, Jesus está falando sobre as duas coisas, oração e fim dos tempos. Toda vez, irmãos, que nós lemos a Bíblia e que alguma coisa chama a nossa atenção, a primeira coisa que nós devemos fazer não é se fixar no texto apenas. Nós devemos se fixar no contexto que rodeia o texto, para que a gente entenda o texto. Porque por trás de toda a história existe um contexto. Eu cheguei atrasado aqui. Existe todo um contexto do porquê. Mas o fato é, irmãos, que essa parábola nada mais é a continuação da conversa que Jesus vinha tendo com os líderes religiosos da época, que Jesus vinha tendo com seus discípulos, e que Jesus queria ensinar aqui aos seus discípulos o dever de orar sempre sem esmorecer. Irmãos, tudo começa no versículo de número 22 do capítulo 17. Olha o que Jesus diz. A seguir, dirigiu-se Jesus aos discípulos. Virá o tempo em que desejais ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis. E vos dirão, ele ali ou ele acolá está. Não vede que não vos sigais, porque assim como o relâmpago sai fuzilando, brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no dia do Filho do Homem, na volta do Filho do Homem. Será como um relâmpago, rápido e visível. Irmãos, então, Jesus, depois de ter dito aqui aos líderes religiosos que o reino de Deus já tinha chegado, ele diz, olha, o reino de Deus já chegou na minha pessoa. O reino de Deus chegou na pessoa de Jesus. Então, havia uma expectativa em Israel de que o reino viria visivelmente, né? Tem pessoas ainda que esperam que Israel vire uma nação, Jesus volte e governe lá. Mas aqui, irmãos, Jesus está dizendo aos discípulos, olha, vocês não vão nessa onda não. Quando disserem, olha, o Cristo está ali,
Cristo está acolá, Cristo está não sei aonde. Esqueça essa história. Vai ser rápido, vai ser como um relâmpago, que sai fuzilando de um lado para o outro. Ou seja, de forma rápida, mas visível. A primeira lição, irmãos, que nós aprendemos aqui, já nesse contexto, antes de entrar no texto, é que, irmãos, nós devemos estar preparados para Jesus voltar. Porque, irmãos, quando Jesus voltar, não vai dar tempo. Agora eu vou me arrepender amanhã, eu vou me arrepender depois. Quando estivermos um pouquinho mais perto, eu me arrependo, eu entrego a minha vida a Jesus. Olha, eu vou dizer uma coisa, quando Jesus voltar, não vai dar tempo, reação nenhuma. Não vai dar tempo de reagir, de maneira nenhuma. Vai ser como um relâmpago. Dá tempo de reagir? Uma vez, aqui já, a gente, depois que começamos a igreja, eu fui comprar pão na padaria, e eu lembro que nesse dia estava chovendo, e ali perto do pau, que eu passei debaixo, deu um relâmpago e o fogo correu assim em cima de mim, mais próximo do que dessa caixa. Não deu tempo de ver nada, só o branco na minha face, e o fogo comeu. Não dá tempo, irmãos. Jesus está dizendo, vai ser como um relâmpago. Vai dar tempo? Será que dá? Mudança de vida é hoje, é aqui, é agora. Não espere o amanhã, o mais tarde, o depois. Nós devemos estar preparados para a vinda de Jesus. Essa é a primeira lição. A segunda lição, irmãos, que nós, caminhando no texto, ela começa a partir do versículo de número 26, que diz assim: assim como foi nos dias de Noé, também será na volta do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Nós já falamos isso aqui, irmãos. Veja que na época de Noé, em Gênesis 6, Deus determinou destruir toda aquela geração, porque a violência, na época, tinha se alastrado de uma forma alarmante. Havia gigantes na terra, diz o texto, que tomaram as filhas de Deus, dos homens, né? Isso nós encontramos em Gênesis 6. E nada disso Jesus fala aqui, de violência, nem de nada. Jesus fala de coisas simples. Jesus disse, olha, como foi nos dias de Noé? Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. E quando nós lemos o Novo Testamento, 2 Pedro 2,5, vai dizer que Noé era pregoeiro da justiça. Noé pregou, irmãos, durante 120 anos. Isso está em Gênesis. Noé pregou durante 120 anos. Era pregando e construindo a arca. Pregando e construindo a arca. Nós descobrimos que ele era pregoeiro da justiça em Pedro, e descobrimos que ele pregou 120 anos em Gênesis. Então, meus irmãos, o que é que acontecia lá? Noé pregando e as pessoas estavam preocupadas com o quê? Vamos comer? Vamos beber? Vamos casar? Vamos se dar em casamento? Bora viver a vida. Vamos viver. Jesus disse, olha, assim como foi nos dias de Noé, será na minha volta. Aí ele prossegue. Interessante, ele prossegue. Ele diz, olha, não se restringe a Noé não. Versículo 28, o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Aqui ele só acrescenta duas coisas. Vendia e comprava e edificava, construía. Porque Sodoma e Gomorra era uma cidade extremamente rica. Quando Ló olha para as campinas de Sodoma e Gomorra, vê o verde lá e diz, eita, é lá que eu vou ganhar o meu money, lá é bom demais. Aí foi, se perdeu todinho. Mas o fato é, irmãos, que a sociedade de Sodoma e Gomorra, no tempo de Sodoma e Gomorra, eles não pecavam apenas pela questão de homem com homem e mulher com mulher. Esse não era apenas o pecado de Sodoma e Gomorra, apesar de ser um dos principais pecados de Sodoma e Gomorra. Mas o pecado de Sodoma e Gomorra ia
para além da injustiça social, eles eram extremamente ricos e não eram hospitaleiros. Eles não queriam saber de hospitalidade. Nós podemos ver isso no livro de Ezequiel. Ezequiel revela que Sodoma e Gomorra é um povo que não era hospitaleiro. Você vê que quando os anjos chegam lá, o que é que eles querem? Manter relações com os anjos. Então, na cultura da época, hospitalidade era uma coisa extremamente importante. Mas esse era um dos pecados a mais de Sodoma e Gomorra. Mas perceba que Jesus não fala absolutamente nada disso, irmãos. Jesus fala que eles edificavam, compravam e vendiam. Jesus fala que eles viviam normalmente. Não está falando de nada aqui, está falando de alguma coisa aqui de pecado. Eu já li esse texto aqui no mínimo umas 500 vezes. Não fala. Então, o que Jesus está querendo dizer, irmãos, é da apatia das pessoas em relação à palavra de Deus. A palavra de Deus vai estar sendo pregada, vai estar sendo anunciada, a palavra de Deus vai estar sendo proclamada e as pessoas vão estar fazendo o quê? Comendo, bebendo, casando, se dando em casamento, vendendo, comprando e construindo. E cada vez mais, se esquecendo de que a trombeta está tocando, Deus está dizendo, se arrependa, creia. Há sobre a terra, irmãos, uma lâmina imensa, gigante, pairando sobre a terra. A qualquer momento, a corda é cortada e essa lâmina vai cair aqui e vai cortar meio mundo. Sobre a terra paira uma grande lâmina que vai estraçalhar ela. Então, irmãos, Jesus diz, assim como foi nos dias de Noé, assim como foi nos dias de Ló, será na minha volta. Eles estarão cada vez mais preocupados com as coisas dessa vida, com as coisas dessa terra. É impressionante, irmãos. E, além disso, veja o verso de número 32, que é uma coisa extraordinária. Lembrai-vos da mulher de Ló. Irmãos, Ló só foi salvo aqui por causa da intercessão de Abraão e porque Deus interviu. Diz o texto de Gênesis 19 que Abraão ficou a noite inteira dando sopa. Anunciou para os genros dele ali, que iriam casar com as filhas dele, olha, vai cair fogo do céu, Sodoma e Gomorra vai ser destruído. E eles dizem, tá de brincadeira, né? Levaram na brincadeira. E os anjos lá disse a Ló e toda a família, olhe, não olhe nem para trás. Quando vocês forem, não olhem para trás, porque os nossos olhos revelam aquilo que a gente deseja, o que está no mais profundo do nosso coração. Aonde está o nosso olho, está o nosso coração. Os nossos olhos são guiados pelo coração. Aí o que foi que aconteceu? A mulher de Ló olhou para trás. Aí o que foi que aconteceu? Ela perdeu tudo que tinha, porque Ló saiu lá com a mão na frente e outra atrás, perdeu a vida e muito provavelmente deve ter partido dessa para outra em maus lençóis. Aí Jesus está dizendo aos discípulos, olhe, vocês lembram da mulher de Ló, lembre dela, da mulher de Ló, não olhe para trás, jamais olhe para trás. Então, meus irmãos, o que nós podemos aprender aqui diante desse contexto? Aqui, as preocupações diárias, irmãos, cada vez mais têm sufocado o povo de Deus nessa terra. Nós temos batido aqui nessa tecla, eu tenho batido nessa tecla aqui, que se fosse no notebook já tinha quebrado. As distrações com as coisas dessa vida têm, assim, sufocado e fascinado as pessoas em geral e muitos cristãos também, que estão fascinados com coisas dessa vida.
Meu Deus do céu, cada dia mais é celular, é internet, é projetos, são coisas aqui nessa terra, como se a gente fosse viver eternamente aqui, sem ter a garantia do amanhã. Mas isso tem cada vez mais entrado na vida dos cristãos, e a gente já está vendo o abalo, que está ficando claro, como quando uma pessoa está com câncer em estágio terminal, aí vai ficando claro as fraquezas dela. Está ficando cada vez mais claro a fraqueza da igreja, corrompida com política, com dinheiro, com poder, dentre tantas outras coisas que eu poderia citar aqui. As coisas dessa vida, mídia também, poder, dinheiro, coisas dessa natureza, distrações diárias, às vezes até nem pecaminosas, trabalho, família, mas às vezes a pessoa termina fazendo como os habitantes de Sodoma e Gomorra. Vamos plantar, vamos vender, vamos comprar, como a geração de Noé. Não, vamos se casar, homem, vamos comer, vamos beber, vamos curtir, homem. Esse negócio aí que vai vir dilúvio, isso é conversa. Vai ser assim, irmãos. E, infelizmente, a cada dia que passa, a gente percebe com mais clareza o quanto nós estamos enredados, assim, sufocados, uma cobra enrolada, matando assim um animal. O animal se remexendo, querendo sair, a cobra está lá, sufocou, está matando. É só questão de tempo. A igreja brasileira, infelizmente, está assim, rodeada e sufocada com as coisas dessa vida diárias e banais, e esquecendo aquilo que é eterno. Tem os remanescentes, sempre terá, mas a verdade é essa, irmãos. Cuidado com as distrações dessa vida. Cuidado, muito cuidado. Por mais que não seja pecado, mas cuidado, cuidado, muito cuidado. Em segundo lugar, irmãos, a gente percebe que muitos cristãos já estão fracos na fé. Aí acontece o que aconteceu com a mulher de Ló. Se perde. Muitos irmãos, nos dias atuais, têm devagarzinho, olhando para trás, assim. Aí vai acontecer o quê? Meu irmão vai cair e vai permanecer lá. Irmãos, jamais olhe para trás. Se você aceitou a Jesus, creu nele, se arrependeu dos pecados, verdadeiramente entregou a sua vida a ele e foi transformado, não olhe para trás. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, escute o que Jesus disse, olhe, presta atenção na mulher de Ló, não olhe para trás, jamais. O passado é tentador, o passado capta, igual assim as ondas sonoras, igual a internet de Elon Musk, que vem ali dos satélites, ela capta o passado, assim está como uma lenha seca, aqueles desejos ali, não olhe para trás. Aleluia. Muitos se perdem porque dão uma olhadinha para trás e nunca mais voltam. Do tempo, irmãos, que Deus me salvou para cá, eu consigo contar 50 pessoas facilmente que se afastaram e nunca mais voltaram. E não dão a menor indicativo de reagir. É um paciente que está assim, como se fosse respirando pelos aparelhos, mas se tirar, morre. Está morto. Não olhe para trás, irmãos. Venha o que vier. É melhor perder tudo aqui e ser salvo do que ganhar tudo aqui e ser condenado. É melhor perder tudo. É melhor perder tudo. Irmãos, como eu disse que nós iríamos pensar a respeito do fim, tem duas coisas que eu queria destacar. A primeira é que Paulo fala duas vezes. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Ele diz assim, que no fim, muitos apostatarão da fé. No fim, muitos apostatarão da fé. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Ele diz a mesma coisa aos Tessalonicenses.
2 Tessalonicenses 2:3, que antes de Jesus voltar, haveria uma apostasia, um abandono da fé, e se revelaria o anticristo. Então, irmãos, Paulo está dizendo a Timóteo e a igreja de Tessalônica: olhe, vocês vigiem, porque vai vir uma apostasia, vai vir um abandono da fé, jamais vista na história do povo de Deus. Vai acontecer isso. Ele diz isso. E algumas Bíblias dizem assim: e o Espírito expressa, afirma claramente que nos últimos dias apostatarão da fé. Irmãos, é tão impressionante como a palavra de Deus é real, que em Atos capítulo 20, Paulo chama os presbíteros de Mileto, da região de Éfeso, ele chama da região de Éfeso, e ele diz: eu orei por vocês, eu preguei para vocês, eu chorei por vocês, mas eu vou dizer a vocês, no meio de vocês vão surgir lobos que farão desviar muitos da fé. Aí a gente pensa que o final dos tempos é lá para frente. Não. O final dos tempos começou no dia de Pentecostes. Pedro diz o quê? Esse é o cumprimento da profecia que está em Joel, que nos últimos dias derramarei. Há 2000 anos eram os últimos dias, e agora? Ele disse isso ou disse, não disse? Disse. Ele disse: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então, aquela profecia se cumpriu, indicando que ali já era a última era. Aí, quando a gente lê Apocalipse, capítulo 2, está lá a igreja de Éfeso lutando contra os falsos apóstolos, os falsos mestres, e Jesus dando uma advertência a ela: você deixou o primeiro amor. Olha como é impressionante, irmãos. Isso logo depois de alguns anos, não passou nem 20 anos de Paulo ter dito isso. Já estava acontecendo isso em Efésio. Apostasia, as pessoas abandonando a fé. A carta aos Hebreus, as pessoas queriam voltar para o judaísmo. Já estava acontecendo. Apostasia, irmãos, marcará o tempo do fim. Segunda coisa que Jesus disse, que começa lá em Mateus 24, a partir do verso 9. Mas, especificamente, o verso 12, ele diz que no fim, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. Irmãos, Jesus dizia isso. E a gente, depois de 2000 anos, vê a frieza das pessoas. É uma coisa assim que me dá uma fé poderosa. Certa feita, irmãos, eu conversei com uma pessoa e a pessoa alegou, disse: olha, a igreja está cheia de falsos profetas, disse daquilo outro. Eu digo: meu irmão, isso aumenta a minha fé, louvado seja Deus. E a pessoa ficou completamente escandalizada comigo. Eu disse: meu irmão, o que a Bíblia diz é verdade, eu posso crer. Aí ele olhou para o lado errado. Mas eu olho, sabendo que é verdade, o que ele diz está acontecendo, às claras, na televisão, pedindo dinheiro, rosa ungida. Eu posso crer, aí eu disse, aí é que eu tenho fé mesmo, porque o que eu estou vendo, aí é que eu creio, aí é que me anima, não me desanima não, apesar dos pesares, me deixa animado. Porque eu sei que o que está escrito na palavra de Deus é verdade. Surgirão falsos profetas, é o que Jesus disse. Paulo disse, Pedro disse, que no fim haveria uma explosão de falsos profetas. E é o que a gente vê. Gente vendendo o evangelho, gente vendendo rosa, gente vendendo lenço, vendendo toalha, caroço de feijão e fazendo até macumba dentro da igreja. Porque isso é macumba. Isso é macumba.
Aí é que minha fé fortalece, irmãos, eu fico alegre porque eu sei que o que Jesus disse é verdade e vai se cumprir. Então, assim, cada vez mais descarada a frieza. Jesus disse, olha, a frieza vai ser grande. Esses dias, uma mulher, não é evangélica não, ela nos abordou, não foi, Fafá, assim? E disse, olha, no meu tempo, quando tinha alguém enfermo numa casa, o meu pai dizia, não liga o som. E não ligava. Hoje a pessoa está doente, está enferma, está morrendo, faz uma festa. O pai morre, bora fazer uma festa. É o filho mesmo, o filho, enfim, a filha, e por aí vai. O amor se esfriando. No meio do povo de Deus também, trair-se-ão. Jesus disse isso. Um irmão trairá outro. Aqui serve tanto para a família, no geral, como irmãos cristãos. Nunca houve tanta traição como está tendo. Cristão traindo cristão, mentindo, levantando falso, olhando torto, dizendo história meio que sem saber, e odiando pessoas só por olhar. Tudo isso está se cumprindo e a frieza cada vez maior. E o pecado se alastrando como nunca. O pecado cada vez mais normal. Meu irmão, meus queridos irmãos, olha, faz alguns anos que eu vi uma coisa assim que me deixou pasmado. Na Alemanha, fizeram uma manifestação, as pessoas saíram para a rua para se manifestar para o governo aprovar uma lei para que as pessoas, os homens, os seres humanos, pudessem ter legalmente relações com animais. Precisa dizer mais alguma coisa? O pecado, irmãos, está se multiplicando. E é cada vez mais normal. Não tem nada, não. Pode adotar filho. Não é mais pai, é progenitor. Eu fui tirar a identidade e disseram, e tu é Kiko? Eu disse, repete a pergunta. Kiko é tu? Eu disse, branco. Mas por aí você tira, irmãos. Como o pecado tem. E é normal. Está tudo bem, isso é normal, não é normal não? Não é verdade? Nascer menina, aí é menina? Não, é macho. É macho? E cadê o negócio? É normal, está tudo normal, pode, não tem problema nenhum. O pecado vai se multiplicar, e está se multiplicando. Aqui nós aprendemos 3 lições, irmãos. 3. Primeiro, o pecado. Cuidado. Todos nós, eu digo isso para mim, acima de tudo, cuidado com o pecado. O pecado, ele começa bem pequenininho, mas ele vai crescendo, crescendo e lhe laçando. Termina lhe laçando e lhe derruba. Pecado, cuidado. É difícil a gente cair no pecado e se reerguer. A gente tem que ter cuidado e cortar a raiz logo no mal, ligeiro, rápido, antes que ele crie raiz, engrosse e aí tome de conta da nossa vida. Pequenos pecados vão se transformar em grandes coisas. Começa assim, pequenininho. Aí vai negociando, daqui a pouco está esculhambado. Quantas coisas a gente olha para o passado, irmãos, e a igreja diz isso é errado, aquilo é errado, e agora não está nem aí. Cuidado. O pecado faz separação entre Deus e os homens. Isaías 59, 2. Segundo, coisa que nós aprendemos, do pecado vem a frieza, irmãos. Quem vive uma vida de pecado, automaticamente vai viver uma vida de frieza espiritual. Aí, o que é que vai acontecer? A pessoa vai deixando de ler a Bíblia, vai deixando de orar, vai cada vez mais negociando, isso, aquilo, pecando, aí vai, uma vez perdida na igreja, e tá bom, é assim mesmo, e vai, aí, quando vê, pensa que não, tá no Alasca, tá um pinguim, tá congelado, tá morto, já era. Aí o fim, terceiro lugar, apostasia.
Tudo começa do pecado, vem a frieza, aí vem a apostasia. O número de pessoas, irmãos, que estão desigrejadas no Brasil já está alcançando, eu acho que os números dos igrejados. As pessoas não querem ir mais. A igreja tem culpa? Também tem. Muitas lideranças abusaram? Abusaram. Muitas lideranças pecaram? Pecaram. Muitas igrejas, como um todo, erraram? Erraram. Isso é um fato. Mas a questão é que a gente não conserta um erro com outro erro. A gente conserta um erro com um acerto, corrigindo, e não com outro erro. 2 errados não faz um certo. Mas está assim, cada vez mais. Irmãos, a gente tem que viver se autoexaminando. Senhor, como é que eu estou? Eu estou bem? Será que eu estou realmente adorando o Senhor de coração? Será que realmente eu estou adorando o Senhor de todo o meu ser? Será que realmente eu estou apaixonado, se entregando ao Senhor? Ou será que eu só estou vivendo uma vida de fachada? Não adianta, vai apostatar, no fim vai. Porque quando o bicho pega, quando o cachorro soltar da coleira, o camarada vai negar. Porque a negação começa com a prática. Aí quando o bicho pega mesmo, aí o cabo nega com a boca. Então, irmãos, nós partimos para a parábola, que é simples. Tem 4 coisas na parábola. A primeira lição, irmãos, é que Jesus disse uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Agora está fazendo sentido diante do contexto de Noé. Está fazendo sentido diante do contexto de Ló? Está fazendo mais sentido agora? Olha como está fazendo sentido. O que é que estava acontecendo? Aqui, primeiro, Jesus disse, olhe, ore sem se esmorecer. Aqui poderia ser traduzido até sem se acovardar. Ele disse, ore, não esmoreça não, continue orando. Aleluia. Aí ele diz, olha, havia uma viúva e um juiz. Aí o texto vai dizer que o juiz era, ele mesmo diz, no verso 4 e no verso 5, eu não temo a Deus e nem a homem nenhum. Ele mesmo diz para ele, eu não estou nem aí para nada. Então ele mesmo se autodeclara que não estava nem aí para ninguém. Para ninguém. E a viúva, irmãos, aqui, é como se fosse as pessoas desprovidas de proteção. Porque a viúva, na época de Jesus, ela não tinha quem desse uma palavra por ela. Ela era sozinha. É por isso que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, manda cuidar das viúvas. Porque na época que a Bíblia foi escrita, ao longo de 1.500 anos, as viúvas eram as mais prejudicadas, porque elas ficavam ao léu. Não é como hoje que tem INSS, isso. Não, ela ficava ao léu. E aqui essa mulher está sozinha, julga a minha causa. E o juiz dizendo, não está nem aí. Não, eu não temo a Deus, eu não temo a homem nenhum, eu não tenho amor, eu sou desprovido de amor, de paixão, de sentimento. Essa mulher que se vire para lá. Mas ela importuna ele tanto, importuna tanto. Ela fala, e ele chega a um ponto de dizer, olha, eu vou julgar, porque senão essa mulher vai me molestar. Eu vou enlouquecer. Que eu não aguento mais. Aí é um pulo do gato. Aí Jesus disse, então, não fará Deus justiça àqueles que de dia e de noite clamam? É óbvio que fará. É óbvio que fará, irmãos. É óbvio que fará. Deus fará justiça na terra. Não tem quem impeça. Pode, aos nossos olhos, parecer demorado, mas Ele faz. Ele faz. Então aqui, irmãos, para que a gente possa encerrar, a gente aprende uma coisa, diante dessa parábola aqui. Eu quero dizer, irmãos, que em primeiro lugar, se prepare para as dificuldades. Assim como foi nos dias de Noé, será na volta do Filho do Homem. Assim como foi nos dias de Ló, será na volta do Filho do Homem. A mulher aqui está clamando por justiça. É o que? Isso mostra o quê? Dificuldade.
Se você, ou eu, ou qualquer um quiser viver uma vida cristã, se prepare, se cinja, porque vai vir dificuldade. Não vai vir facilidade, não. Não espere. Não espere. Irmãos, é por isso que eu dou valor a duas coisas. O estudo e a internet. Porque a internet não me deixa mentir que na década de 80, 90 e 2000, tinha uns pregadores aí dizendo: Deus vai levantar uma geração, Deus vai levantar não sei o quê. E agora? Cuidado. E agora? No nosso linguajar, e agora, José? Como é que vai ser? Cadê a geração que profetizaram? Onde é que está? Cadê os profetas? Ei, meu irmão, se atenha ao texto. Se apegue ao texto. Eu estou dizendo isso querendo estar errado. Que ainda aconteça um avivamento. Porque Jesus pode voltar daqui a 1000 anos. Ninguém sabe, não. Quem disser que sabe, pode dizer logo, falso profeta. Pode dizer na cara, falso profeta. Porque Jesus disse que ninguém sabia. Jesus pode voltar daqui a 1000, 2, 3, 4, 5, 10, 50 milhões de anos. Ele não deu data. Então, nós temos sinais. Mas o fato é que nós não sabemos. Mas não espere facilidade, dificuldade, irmãos. A verdade é essa. Eu tenho certeza que todos que estão aqui, que faz um bom tempo que estão na fé, não acreditam que a gente iria passar o que a gente está passando hoje. A frieza, o peso, o dissabor, a falta de empolgação, de fervor, de vontade, de desejo, de brilho, de se entregar ao reino de Deus. Os filhos dos pastores antigamente queriam ser pastores. Hoje não. É outra coisa. Nós vivemos esse tempo, irmãos, um tempo de dificuldade extrema. E a verdade é essa, é crise espiritual. Pode abrir igreja, templo grande, pode abrir o que quiser. Pode abrir o que quiser. Pode encher, pode lotar. Mas quando eu leio a história, irmãos, quando havia um avivamento, bares fechavam. Está documentado. Cadeias eram fechadas. E por aí vai. Os avivamentos de hoje promovem o aumento de consumo de droga, de álcool. Diz que é avivamento da molestez, inadimplência, é o avivamento do pecado. Nós vivemos tempos difíceis, irmãos, e se você quiser servir a Deus, não espere facilidade. É difícil mesmo. Assim como foi nos dias de Noé. Se a gente diz que está vendo os sinais e acredita que Jesus vai voltar, porque eu creio que Jesus vai voltar, não sei quando, eu acho que está perto, não posso dizer, nem sim nem não, eu acho que está perto, mas não espere facilidade não, espere que seja como nos dias de Noé e espere que seja como nos dias de Ló, porque quem está dizendo isso não sou eu, é Ele. Está preparado? Vai ser bom demais, não vai? 8 salvo com Noé e 3 com Ló. Vai estar uma beleza, não vai não? Oh, meu Deus. Segundo, irmãos, vigie. Vigie. Em Lucas capítulo 21, versículo 34, no sermão escatológico do fim, Jesus olha para os discípulos e diz: olha, vocês vigiem e orem, para que vocês estejam de pé naquele grande dia. Vigie e ore, viu? Lucas 21, 34. Aí tem pessoas, irmãos, que não entendem o que é vigiar. Vigiar, muitas pessoas pensam que é o seguinte: Israel entrou em guerra ali agora, soltaram uma bomba lá em Israel, aí ela começa. Quem tomou algum estimulante, um psicoestimulante, uma cafeína, aí fica alerta. Não, isso não é vigiar. Vigiar é estilo de vida. Vigiar é estilo de vida. Você acorda, ora, lê a Bíblia,
e vai servir a Deus. Se deita, vai orar, lê a Bíblia, vai servir a Deus. Vigiar é isso, é um estilo de vida direcionado a fazer a vontade de Deus. É estilo de vida. Ah, estourou uma guerra agora, vamos esperar Jesus voltar. Você não está esperando Jesus voltar, não. Quando as guerras amenizam, aí todo mundo se esquece. Tu está vendo? Tu está vendo? Como é claro um negócio. Vigiar é um estilo de vida. John Wesley, que foi um grande avivalista, um dos maiores da história, uma pessoa perguntou para ele e disse assim, se Jesus fosse voltar amanhã, o que é que você faria? Ele disse, o que eu faço todo dia. Eu acordo, eu oro, leio a Bíblia, bato continência para o capitão da minha salvação e vou fazer a vontade dele. Não vai mudar nada. Ele já estava vigiando. Aí acontece qualquer coisinha, ixi, uma bomba agora, eita, Jesus vai voltar, não sei o que, agora eu vou vigiar. Não, meu irmão, vigiar é estilo de vida. É um estilo de vida. Eu vivo para quem morreu por mim. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se não for assim, é aquela vigília do estimulante. Você toma um estimulante, aí fica. Aí quando passa o efeito, pronto, aí você se esquece. Não é, você não vigiou. Você só estava ali sobre o efeito de alguma substância que lhe deixa mais em alerta. Por fim, irmãos, Deus faz justiça. Olha o que ele diz. Versículo 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Deus é um Deus que faz justiça, irmãos. Aleluia. Deus faz justiça. Pode demorar. Aconteça o que acontecer. Mas Deus, Ele faz justiça. Uma hora Ele traz à tona toda a verdade. Uma hora Ele desmascara, seja eu, seja Faraó, seja Nabucodonosor, seja Belsazar, seja o Império Romano que ruiu, seja o seu próprio povo de Israel, que Ele dispersou e foi juntar agora em 48, com a decisão de Oswaldo Pinto, um brasileiro, para desempatar e reconhecer Israel, mas Deus faz justiça. Deus faz justiça. Pode demorar, pode fazer. Deus, Jeová Tsekinu, Deus de justiça. Não precisa estar se justificando muito, não. Se você tem sua consciência limpa diante de Deus e da palavra, fique tranquilo. Deus é um Deus de justiça. Houve um homem chamado Jonathan Edwards, que é um grande avivalista. Ele orava e lia a Bíblia 13 horas por dia. Teve um grande avivamento na igreja dele, e terminaram que botaram ele para fora, inventaram uma mentira, e botaram ele para fora. Ficou só 13 pessoas do lado dele. E quem inventou a mentira foi um empresário da cidade. E quando chegou na hora dele se defender, ele disse, eu não vou me defender, porque não existe advogado melhor do que Jesus. Pode me botar para fora. E a igreja botou ele para fora. Eu vinha dizendo isso à minha esposa. Aí ele foi pregar para os índios, na beira do rio. Ele disse ele mesmo que foi a melhor fase da vida dele. A igreja se destruiu, e com 10 anos depois o camarada apareceu e disse, tudo o que eu disse era mentira. Deus é quem se encarrega de fazer justiça. Deus faz. Mas a pergunta final e última é, porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Entendeu? Faz sentido com os dias de Noé? Faz sentido com os dias de Ló? Pergunta reflexiva.
quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra? Avivamento? Irmãos, eu quero que nós possamos crescer a cada dia mais. Eu fico feliz quando eu vejo visitantes, conversões e tudo mais, mas eu sempre digo, eu me alegro quando eu vejo uma pessoa chega para mim e diz: Salomão, eu quero ler mais a Bíblia, eu quero orar mais, eu quero evangelizar, eu quero fazer alguma coisa. Eu não quero estar parado. Isso realmente é uma fé viva, verdadeira. É essa fé que Jesus está dizendo. Eu vou encontrar, será? É óbvio que vai, mas é pouco. Porque Deus procura os verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Não é aqui só em quatro paredes, não. É quando chega em casa, é quando vai para o trabalho, é quando está no meio da sociedade, é em todos os momentos, adorando a Deus em espírito e em verdade. Meus irmãos, reflita. O fim dos tempos está chegando. Nós não estamos se distanciando, não. Nós estamos se aproximando. Nós estamos indo para frente, não é para trás, não. Porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Na década de 70, 80 e 90, os cultos de oração eram cheios. Os cultos de oração eram cheios de pessoas. Hoje, alguns cristãos pagam caro para ir a um show de um cantor dito gospel evangélico, paga caro para ir a um show, mas não vem um culto de oração. É mentira? Mas é a realidade, irmãos, infelizmente. Paga caro para ver um cantor, mas de graça não se prostra diante de Jesus, que é o Rei dos Reis. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.